Bom dia, pessoal. Eu sou a Sandy. Juntamente com a Maria Tereza, a gente vai apresentar o tema de leis ponderais e estequiometria. Eu espero que todo mundo, pelo menos, tenha visto a pré-aula. A pré-aula é muito importante, que eu trouxe uns experimentos para vocês sobre as leis ponderais. E as leis ponderais, elas vão reger a química por completo, né, de modo geral, mas também é uma base muito fundamental para a estequiometria. Vou apresentar aqui para vocês. Agora o slide. Está aparecendo aí, eu espero. Está sim, professora. Obrigada. Então, vamos lá. Apresentando aqui para vocês leis ponderais. Eu acho que seria melhor por aqui. Tudo bem. Agora sim. Vamos chegar aqui. Sumário, a gente vai ver hoje a retomada da pré-aula, tá? Quem não pôde ver a pré-aula, a gente vai retomar, não tem problema. A gente vai falar hoje sobre o balanceamento, que ele é um pré-requisito da estequiometria. A gente vai falar, dentro da estequiometria, a gente vai falar sobre rendimento, lei dos gases ideais e grau de pureza. A gente também vai exercitar um pouquinho, né? Pelo menos o cérebro. Retomando a pré-aula, vou trazer novamente a pergunta que eu trouxe lá na pré-aula. O que vocês puderam assimilar em relação aos experimentos com as leis ponderais? Aí é uma pergunta, gente. Bom, professora, como eu escrevi na pré-aula, eu não consegui entender muito bem. Não sei se eu tenho um problema de aprendizado, mas eu não consegui assimilar muito bem os experimentos, assim. Eu acho que ficaram faltando algumas informações que me deixaram meio no ar, assim. Entendi. Eu deixei também um experimento em escrito. Você conseguiu ver? Não, em escrito eu não vi. Então, ele era uma complementação. Mas vamos ver novamente tudo isso daí, não tem problema. Ninguém vai ser prejudicado, tá? Então, retomando a pré-aula, a gente vai falar sobre a lei de Lavoisier, mais especificamente sobre o experimento que ele fez, que trouxe a essa lei. Né? Basicamente, ele fez esse sisteminha aqui, com um forno para esquentar essa peça de vidro, que dentro tem mercúrio metálico, tá? E essa peça de vidro, ela vai ficar aqui de encontro com uma redoma, né? Que tem ar e mercúrio, numa cuba com mercúrio, todos esses em gás. Né? Quando esquentasse esse forno, esquentando esse mercúrio metálico, formaria um gás vermelho. Esse gás vermelho iria, né, para essa redoma de ar com mercúrio, e ele fez diversas vezes esse experimento, né, e de outros diversos experimentos, e ele percebeu que se o sistema estivesse fechado o tempo todo, a massa ela não ia mudar, não ia ter uma diferença. Ou seja, todas as substâncias envolvidas, do início até o final do experimento, seria o mesmo, não havendo perda nem ganho de massa. Tá? Então, esse aqui é o nosso... as massas, né? Um exemplo de massa que ele poderia ter colocado, né? Ele colocou aqui mercúrio metálico, né? Equacionando esse experimento, colocou mercúrio metálico, juntamente nesse ar aqui continha oxigênio, ele formou um gás vermelho, que seria o óxido de mercúrio 2. Lembrando que ele não sabia o que formava, ele só sabia que formava um gás vermelho, tá? E que as massas não mudavam, né?
logo, bem depois que descobriram que formava o óxido de mercúrio 2, tá? Quantizando essa equação, você pode perceber que 100,5 gramas mais 8 gramas seria exatamente a 108 menos 0,5 gramas, tá? Tô indo muito rápido, gente? Tô indo muito rápido? Não, não, professora. Eu só queria saber só sobre essa parte que a senhora falou aí, 100,5 mais 8 é igual a 108,5. No Word que a senhora mandou lá na pré-aula, tinha uma parte que estava falando, eu até coloquei como observação na pré-aula, já que estava pedindo, né? Como requisito para entrega, tinha uma parte que estava escrito, tanto é que era na última experiênciazinha, estava escrito 32 mais 14, 32 gramas mais 14 gramas é igual a aí eu acho que 45, enfim, 32, não sei, tava um número lá de gramas que não era assim a soma literal, né, dessas 2 gramas, que na verdade é 46, até onde eu lembro, pelo menos. Último. Aí, ó, o último. 14 mais 32. Deveria ser 46. Acho que foi problema Então, de eu pensei, digitação. será que é alguma lei estranha aí da química? Não, foi Porque a problema de química e a física, digitação. tem isso, né? Elas são estranhas. Bom, mas enfim, né? Eu fiquei Deveria ser só em 46. dúvida sobre isso, só, e eu queria ver se vai ser sempre assim, uma soma normal, uma soma de gramas normal. Assim, é um exemplo, não que necessariamente você, na estequiometria, você vai fazer uma soma, literalmente, tá? Aqui a gente só está demonstrando que as massas dos reagentes, num sistema fechado, lembrando, vai ocorrer uma transformação, não vai haver perda e nem ganho de massa ao formar um produto, entendeu? Ok, entendi. Beleza. Agora a gente chegando aqui ao experimento de Proust, ele fez diversos experimentos. E um desses experimentos ele fez com a água, que ele media a quantidade de oxigênio e de hidrogênio lá nos reagentes. Ele percebeu que ao formar a água havia uma certa similaridade, ou seja, essa proporção seria constante, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. 16 mais 2 formaria 18 gramas de hidrogênio. Beleza? A gente vai retomar isso de uma forma diferente, tá? No balanceamento. Aqui, na primeira imagem, a gente pode ver uma reação balanceada. Antes de a gente começar efetivamente nessa questão, eu queria saber o que vem na mente de vocês quando eu falo de balanceamento. Bom, que vem pelo menos na minha mente é o seguinte, é o que eu estava pensando aqui agora, como a Giovana falou aqui no chat também, é, é, tipo, se o produto ele tem, por exemplo, não é que são bolinhas mesmo, não é isso, mas, por exemplo, são 3 bolinhas, né, duas vermelhas, uma azul, tal, levando como exemplo o H2O. Se esse produto
ele pesa X, contendo a massa de Y e Z reagentes, a soma de Y e Z obrigatoriamente tem que dar X. Misericórdia. Eu acho que eu falei muito. Ou seja, a mesma quantidade de átomos, né, de quantidade de matéria nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de matéria nos produtos. É isso. Beleza? Isso. Então, seria uma equivalência de pesos, professora? Pode ser, ela é relacionada à massa. Peso, na química, não é uma forma muito elegante de se fazer. Antes a gente falava peso molecular para a gente descrever um mol de massa, né, de reagente, de partículas. Mas peso, hoje em dia, ela é uma forma mais antiga de falar, porque peso não é medido em gramas, né? Peso é medido em newtons. Então é importante a gente chamar as partículas, né? Medir as partículas em gramas, né? Então seria massa. Então, tá bom, obrigada. De nada. Então, o que eu falei estava errado, professora? Não necessariamente. A gente tem aqui uma reação, né, de formar um produto que seria o dióxido de carbono, tá? Então a gente vai pegar lá, vamos fingir que a gente tem uma bolinha na mão, como reagente, que seria o carbono, e duas bolinhas na outra mão, que seria o oxigênio. Lembrando que quando você fala de oxigênio molecular, seria duas moléculas de oxigênio ligadas por ligação covalente. Eu acho que vocês já ouviram falar de ligação covalente, né? Então, a gente tem um oxigênio molecular numa mão e um carbono na outra mão. Se a gente juntar, a gente vai fazer uma reação, tá? E essa reação a gente espera que seja balanceada, né? Aqui a gente tem uma reação balanceada, tá? Em que, se você perceber aqui, a quantidade de carbono seria 1, quantidade de átomos de oxigênio seriam 2, no produto seria a mesma quantidade lá dos reagentes, tá? Seria de 1 átomo de carbono e 2 de oxigênio, beleza? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de uma reação não balanceada, tá? No caso aqui seria de H2O, deveria ser de H2O. Mas se você colocar 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio, se você quer formar água, você não vai conseguir, né? Não vai formar água, vai formar outra coisa. Então você tem que atentar a isso, né? De um lado, vai ter 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, e do outro lado vai haver apenas 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Essa reação não está balanceada. Agora eu vou dar um exemplo de reação balanceada da água, tá? Que seria o seguinte. Diga. Mesmo se como eu posso dizer, eu esqueci a palavra que a senhora usou, mas eu vou falar peso de novo aqui, porque eu esqueci a massa. Mesmo que a massa dos 2 hidrogênios juntos sejam iguais também à massa do oxigênio? Não entendi. Pode explicar de novo? A senhora falou que não, o tipo um oxigênio
com dois hidrogênios não são balanceados. Mas isso mesmo se a massa desses dois hidrogênios ser igual à massa de um oxigênio só, visto que uma molécula de hidrogênio, entre aspas, é menor do que a molécula de oxigênio? Bom, em relação às massas elas são padronizadas, né? As massas de cada elemento, de cada átomo, vão ser padronizadas. Por exemplo, a massa de um átomo de hidrogênio, ela vai ser um grama. Um grama equivale a 1 mol. Logo, a massa do oxigênio vai ser de 16 gramas. 16 gramas vai equivaler a 1 mol. Beleza? Porém, numa reação, ela tem que estar balanceada. Esse balanceamento ele vai ser dado por uma reação que a gente tem que tratar ela como uma balança mesmo, tá? Se de um lado está mais pesado, digamos assim, você tem que tirar mais alguma coisa aí para você conseguir deixar retinho essa balança. Agora a gente vai brincar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Sobre balanceamento. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Vamos colocar aqui a água também. Vou deixar aqui uma bela de uma balança. Aqui, no átomo de hidrogênio, esse Hzinho aqui, no lado esquerdo seria o lado dos reagentes. O lado direito seria o lado dos produtos. Então, o desafio desse joguinho vai ser deixar reta essa balança, né? Tanto o lado dos reagentes quanto dos produtos. Na balança do oxigênio, esse Ozinho aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Vamos lá. Quem quer brincar agora? Posso tentar, professora? Claro? Bom, do lado do hidrogênio, teria que ter dois, né? Visto que o hidrogênio pesa. Não, tipo, uma grama de hidrogênio, uma, a 1 senhora grama de colocou hidrogênio seria um átomo. 4 átomos seriam 4 gramas. Beleza? Não, então, mas eu disse dois, para colocar só dois só. Ah, tá. Então seria uma Isso. molécula de hidrogênio. Já que e de oxigênio, colocar colocar dois mols também. Bom, pelo menos. Lembrando que mol é o número que fica aqui na frente. Esse daqui é a partícula. Beleza? Ok. Partícula. Então colocar um também. 1 mol. Coloquei. Agora na água. Na água, colocar 1 mol. É, E vamos lá, vamos ver o que deu errado. Na parte da água, no H, vamos lá aqui, tem 2H na parte do reagente e 2H na parte do produto. Tá balanceado? Agora, no oxigênio, tem apenas um oxigênio na parte do reagente e 2 oxigênios, 2 partículas de oxigênio na parte dos produtos.
Então, o que a gente tem que balancear aqui? O oxigênio, certo? Ou seja, na parte do reagente só tem um oxigênio. Então, a gente vai ter que mudar na molécula de água, beleza? Ou você discorda? Não, realmente, eu creio que a parte do lado direito esteja correta. Isso. Então, vamos lá. Vamos mudar um pouco aqui para ver se ajuda aqui no oxigênio. Bom, agora a gente teve um aumento, né, do H, né, na parte do reagente. Seriam 4 partículas de H e 2 partículas de H nos produtos. O oxigênio está balanceado, então agora é só a gente mudar o H, certo? Certo. Então, vamos lá. Agora vai ser a gosto do freguês. Vai querer 2 mol ou 3 mol de H2. Deixa eu ver aqui. 2. 2? Vamos lá. Aê! Vai ganhar 0,002 na média. 0,2 no Enem. A mais. Né? Agora a gente vê que está balanceado, porque quando tem um sorrisinho feliz, quer dizer que está balanceado, certo? Então a gente tem aqui, finalmente, balanceado. As balanças estão retas, né? As 2 balanças estão retas. E a gente tem aqui 4 partículas de hidrogênio nos reagentes e 4 partículas de hidrogênio nos produtos. E aqui na balança do oxigênio, a gente tem 2 partículas de oxigênio e nos produtos a gente também tem 2 partículas. Eu vou deixar o link desse joguinho para vocês brincarem um pouco, porque eu acho interessante e é bem legal você ver que acertou a reação. Então, é basicamente isso aqui. No balanceamento, vocês vão ver que ao formar moléculas de H2O, a gente precisa ter a mesma quantidade de partículas no lado dos reagentes. Beleza? Ou não, beleza? Mais ou menos beleza. Mas pode seguir. A gente vai brincar um pouquinho mais. Calminha, calminha. Vai ser mais assimilativo para vocês depois. Quando eu falo a palavra estequiometria, o que vem na mente de vocês? Ah, pelo menos na minha cabeça vem, sei lá, tipo, metria deve vir de. Sim, Giovana, na minha também vem um pouco de caos, terror, tudo isso daí, mas se for ver pela parte assim, científica, metria, eu acho que vem de alguma coisa de medir. E estequio vem de, sei lá, alguma coisa química, alguma fórmula química, medir os compostos químicos, alguma coisa assim, sabe? Você chegou muito perto. É muito perto. Estequiometria é uma metodologia para você calcular as quantidades de reagentes e produtos de uma reação, né? Uma reação química. Ou seja, é uma metodologia, né? De você poder quantizar quantidade de matéria numa reação. Beleza? Então a gente tem os 4 passos da vitória, ou seja,
Primeiro passo, vocês vão fazer tudo isso e vai ser muito mais natural do que vocês podem perceber. O primeiro passo seria escrever a equação química. Às vezes você pula esse passo aí, porque já tem a equação química nas questões, tá? Segundo passo, você vai fazer o balanceamento dessa equação, né? De acordo lá com as leis ponderais. Beleza? Que seria as leis de Proust e Lavoisier. Terceiro passo, você vai escrever os valores das substâncias, ou seja, os valores da equação, que eu vou mostrar para vocês. E, em seguida, após os valores das substâncias, uma linha abaixo, você vai colocar os dados do problema e os dados que você quer achar. E o quarto passo, você tem que estabelecer uma relação entre os números de mol, de massa, de tudo que você puder colocar ou você achar que deve colocar. Ou seja, a estequiometria, ela vai dar... tem uma piadinha na química que a estequiometria, ela dá a fama de que a química é só regra de 3 e mudança de cor, né? Mas estequiometria é isso, regra de 3, basicamente. Na estequiometria, vocês vão ter que, às vezes, né, calcular o rendimento de uma equação, de uma reação. Ou seja, vamos lá. Agora do punch. Vamos considerar a reação, né, supondo que deveriam ser produzidos 100 litros de CO2. Vamos admitir também que, devido às perdas, foram produzidos apenas 90 litros, né? Então, logo, o rendimento a gente vai descobrir, beleza? Vamos montar aqui a reação. Dá para ver, gente? Dá sim. Carbono mais oxigênio tem que formar CO2. A gente pode perceber que a reação, a gente montou aqui, primeiro passo, a gente pode perceber que a reação ela não está balanceada, tá? Então, vamos colocar aqui na frente. Sempre quando você vai balancear uma reação, tem que ser na frente, tá? Beleza? Aqui. Vou colocar aqui na parte dos reagentes as nossas partículas. Quantas partículas a gente tem nos reagentes em relação ao C? Um só, beleza? Então, a gente vai colocar aqui 1. Quantas partículas, qual a quantidade de oxigênio que a gente tem nos reagentes? A gente tinha 1, a gente colocou 2 aqui na frente, então a gente tem 2. Quanto que temos de carbono nos produtos? 1 só, beleza? E quanto que a gente tem de oxigênio nos produtos? 2. Então, a gente pode perceber que essa é uma reação balanceada, beleza? Agora a gente vai aqui apagar. Vou colocar aqui. Jesus! Enfim. Então, a gente vai ter aqui. Vou colocar aqui a reação de novo. C mais O2 é igual a CO2. Então, a gente tem aqui, ó. Quando é o coeficiente 1, né? A gente não precisa deixar aqui subscrito. Mas aqui tem 1, beleza?
E aqui é 1 também. Eu só coloquei na fórmula molecular, tá? Aqui é a fórmula molecular. Não, você não vai subir. Ui, meu gatinho aqui, gente. Aqui é a fórmula molecular, que é diferente de 2O, né? É diferente, mas na prática, em relação à quantidade, é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Dados da reação. O que a gente tem aqui? Dados da reação seria em quantidade de mols, tá? Então, a gente tem 1 mol de carbono, vou colocar assim, 1 mol. Aqui a gente tem 1 mol de oxigênio, então a gente vai colocar aqui 1 mol. E também a gente tem 1 mol de CO2, dessa molécula aqui inteira, CO2. A gente vai colocar aqui 1 mol. Agora vamos voltar aqui para a reação, quer dizer, para o problema, que ele está falando assim, vai produzir 100 litros de CO2, tá? Mas o rendimento vai, ao fim do processo, a gente só vai ter 90 litros. Então, vamos lá. Vou colocar em vermelho. Rendimento. Vocês vão montar uma regra de 3. Alguém tem dificuldade com regra de 3? Pessoal? Eu não tenho. Ai, então sucesso. Vai ser 1000 no Enem, então. Se for só estequiometria. Que Deus te ouça, né? Vamos lá. O rendimento, no início do processo, seria produzidos 100 litros lá de... seriam produzidos 100 litros de CO2, beleza? Mas, devido a algumas perdas lá, ele disse que ao final de algum processo que eles fizeram, ou um transporte lá mal feito, eles perderam 10 litros, ou seja, ele ficou com 90 litros, né? Tadinho. Então, vamos dizer que 100 litros equivaleria aos 100%, né? E 90 litros, ao final do processo, seria de X%. Beleza? Então, a gente fazendo a regra de 3, né? Sempre os mesmos tipos de dados a gente coloca um embaixo do outro. E aí a gente vai ter um cruz credo, digamos assim, né? Então, 90 vezes 100 seria igual a X vezes 100, beleza? Então, a gente vai colocar aqui em roxo, vai. X vezes 100, 100x, beleza? E 90 vezes 100, 90 vezes 100. Deixando o x, isolando o x, né, deixando o x só de um lado, então a gente vai passar esse 100 para cá, né? Tudo que está multiplicando, a gente deixa aqui dividindo. Então, vamos deixar aqui, ó. X isolado, 90 vezes 100 sobre 100. Agora ficou fácil, né, gente? Sucesso total. A gente, quando é em multiplicação aqui em cima, né, o divisor, a gente pode cortar, se tiver, né,
o mesmo número embaixo. Então, cortamos aqui embaixo e em cima. Então, esse X% vai ser 90% de rendimento, beleza? Rendimento é fácil, vai. Não vem dizer que é difícil. Nesse exemplo, na verdade, nem precisaria de regra, né? Vocês fazem de cabeça. Mas é isso, gente. Aqui eu vou pular. Eu vou pular. Agora, lei dos gases. A gente tem uma lei geral, né, uma equação geral de gases ideais, que seria a equação geral de gases de Clapeyron. Seria todos gases na CNTP, que é dada por PV-NRT, onde N seria massa, né, da partícula sobre sua massa molar. Então, vamos ver o que é PV-NRT. P seria a pressão do gás, seria atmosferas, tá? Você coloca assim, a nível do mar, uma atmosfera, tá? Na CNTP. CNTP também, antes de falar qualquer coisa, CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, tá, pessoal? Quando você vê, assim, condições normais de temperatura e pressão, você já, pega rapidinho, tá? Que eles têm dados já padronizados, tá? Se você fala assim, a pressão do gás está à altura do mar, você coloca logo uma TM. Volume do gás, sempre em litros, tá? Sempre em litros. A quantidade de matéria seria N, mas você também, seria mol, né? Mas você também pode substituir, né? Se você não tiver o N, você pode substituir por Emil sobre emão, tá? Esse Emil sobre emão é a mesma coisa que N, tá? Que seria a massa do gás em gramas e a massa molar desse gás também em gramas. Essa massa molar vocês vão ver lá na tabela periódica, tá? E o R também ele é uma constante universal dos gases, tá? Se eu não me engano, é 9 vezes 10 a nona, alguma coisa assim. E T seria a temperatura do gás, vocês geralmente devem achar isso em Kelvin, mas geralmente na CNTP seriam 278 Kelvin, beleza? Na estequiometria, isso não ocorre muito, né? Você colocar as coisas no PV-NRT. Tanto que nos exemplos que a gente tem aqui, a gente não vai ter esses exemplos. Aqui a gente tem uma dada reação, né? A gente tem a massa desse ferro, e a gente tem que calcular a massa do ferro produzida em 8,2 litros de CO2, né? E todos essas coisas aqui. Então, o que a gente vai ter? A gente não tem o volume, né, do CO2. Vamos lá. A gente tem a formação aqui de ferro e CO2 dos produtos. A gente tem o óxido de ferro 3, se não me engano, e óxido de carbono, tá? Monóxido de carbono. Sabendo que a massa de um mol de ferro é 56 gramas, calcule a massa de ferro produzida quando 8,2 litros de CO2 são formados
a 2 atm, e ambos em 2 atm, 127 graus Celsius. Então, a gente tem aqui, primeiro, calcular a quantidade de litros, né, produzido nas mesmas, todos nas mesmas condições, tá? Todo mundo aqui na pressão de 2 atm, volume a gente não sabe. Na equação aqui, o N seria mol. Vocês lembram do mol? Lembram do mol? É a massa, né? Seria A N, quantidade de matéria. A matéria, desculpa. Isso. Vocês pegam aqui da reação, tá? Vocês pegam aqui da reação. E vocês vão colocar direto aqui no N, tá? O R seria equivalente, é uma constante, vocês têm que colocar isso na cabecinha de vocês, seria equivalente a 0,082, mas vocês podem colocar da forma que vocês quiserem, né? Vezes 400 Kelvin. Ou seja, para vocês transformarem Celsius para Kelvin, vocês têm que colocar o seguinte. Como é que limpa isso daqui, gente? Pronto, vou abrir um novo. Mudança de quantidade de temperatura. Seria 273 na escala Kelvin. Seria qualquer temperatura em Celsius, graus Celsius. Então, se a gente tem 127 graus Celsius, então a gente vai colocar aqui 273 mais 127, e aí a gente vai ter 400 Kelvin, beleza? E aí a gente vai achar o volume, que seria o volume da quantidade estequiométrica do gás CO2. Nessas condições, em 2 mol de ferro, você vai produzir... Professora, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. Você poderia voltar ali no Paint, por favor? A cada 1 grau Celsius são 273 graus, são 273 Kelvin, não é? Não, a cada 0... Vamos lá. A cada 0 graus Celsius... vamos lá. Na escala de temperatura, em comparação com a de Celsius para Kelvin, aqui a gente tem 0 graus Celsius, certo? O que seria 0 graus Celsius vai ser 273 Kelvin. Beleza? Então, se você aumentar do 127 graus Celsius, na escala de Celsius, você vai ter 273, que é a temperatura inicial, mais 127, tá? Ah, tá. Então, aqui em Kelvin, seria 400 Kelvin. Beleza? Nossa, eu já ia fazer regra de 3, já eu ia me enrolar todo. Não, mas aqui é uma escala mesmo. Na verdade, é uma escala. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. De acordo com a reação, vocês podem colocar o seguinte. Quando a gente produzindo 2 mol de ferro,
É a mesma coisa, você achou o volume, né? O volume que ocorre dentro dessa reação aqui, em 3 mol de CO2, vai produzir 49,7,2 litros de CO2, tá? Em 3 mol, nessa reação. E aí a gente chega na estequiometria, que seria o seguinte. Vocês lembram que 1 mol equivale à massa que está lá na tabelinha, na tabela periódica daquele elemento? Vocês lembram? Ou seja, cada um vai ter a sua massa, né, de acordo com a tabela periódica em relação a 1 mol. A quantidade de massa, né, do ferro seria 56 gramas, né? Então, em 2 mol de ferro, então você vai multiplicar, né, em relação a sua reação, né? Se 2 vezes 56 gramas de ferro produz 49,2 litros de CO2, uma quantidade Y de ferro vai produzir 8,2, né? Então, ele quer a massa do ferro, beleza? E aí você vai fazer regra de 2, regra de 3, né? E você vai encontrar a massa de ferro aproximadamente. Você pode colocar aproximadamente no final, né? Agora, grau de pureza ela vai ser parecida com o grau de rendimento. É quase a mesma coisa. Ou seja, você vai ver uma certa quantidade lá de um minério, por exemplo, que seria aqui a calcita, né? Que vai formar o cal e CO2, tá? Então, a gente vai ver aqui uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a um aquecimento, segundo a equação abaixo, né? E aí ele fala assim, qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então, a gente vai fazer de novo a equação. Vamos lá. CaCO3 mais... Não é mais não. Vai formar cal mais CO2. A gente vai perceber primeiro se está balanceado, tá? A gente vai ver primeiro se está balanceado. Ca, C e O. E aqui Ca, C e O. Quantidade aqui de cálcio vai ser 1. A quantidade de carbono vai ser 1. A quantidade de oxigênio vai ser 3, tá? A quantidade de cálcio aqui também vai ser 1, né? Graças a Deus. A quantidade de carbono aqui tem 1, só 1, né? E a quantidade de O2, a gente tem aqui 1 mais 2, a gente tem 3 ao todo, né? Em todo esse lado aqui, a gente tem 3 oxigênios. E em todo esse lado aqui, a gente tem só 3 oxigênios. Então, sucesso. Então, a gente primeiro tem 800 gramas de calcita. Então, a gente quer achar quanto em 80% seria a quantidade em gramas de calcita, né? Quantidade em rendimento. Então, vai ser aqui o seguinte, 800 gramas vai ser
100% também. E X gramas vai ser 80%. Regra de 3 de novo. Então, a gente vai ter aqui, vou fazer direto. 80 vezes 800 sobre 100. Vamos cortar os zeros aqui. 80 vezes 8 dá 64. Então, X seria 640 gramas de calcita, seria o rendimento dessa reação. É parecido com o rendimento. Opa. O grau de pureza é parecido com o rendimento, tá? E aí ele fez um monte de coisa aqui. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Essa é uma pergunta que não se faz, professora, depois de uma aula dessa. Ai, ai. Mas vocês perceberam que Pode falar. Não, eu só iria falar, só iria perguntar, a única dúvida é por que tá saindo umas fumacinhas aqui da minha cabeça, mas eu acho que isso daqui se resolve depois. Isso é normal, Matheus, você não é o único. Então, pessoal, a estequiometria basicamente é regra de 3, gente. Vocês não precisam. Se vocês sabem regra de 3, vocês sabem montar uma regra de 3, vocês sabem estequiometria, tá? Essa é uma das bases da química, e graças a Deus que é só matemática básica. Ainda bem, né? Mas é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever aqui nesse e-mail. Vou colocar aqui nos comentários. Você tá no grupo no nosso grupo? Não, eu estou no Classroom. Eu só queria pedir para a senhora mandar esses slides lá pro Classroom, por favor. Passei. Na pós-aula, eu coloquei para vocês também, né? Vai chegar para vocês umas 11 horas. Uns exercícios bem, ó. Já chegou aqui, eu acho. Já chegou? Os slides também. Meu e-mail já passou. Já apitou, né? Os slides também eu tô mandando. Pode falar. Por favor, não esquece de mandar o link lá das balancinhas para a gente poder fazer exercícios. Mandei. Praticar um pouco. Obrigada. Tá tudo aí para vocês. Qualquer coisa podem me chamar, pode me xingar, enfim, pode chorar aí também. Que é basicamente regra de 3 e vocês já dominam regra de 3. Então, isso é 80% da estequiometria. E é isso, pessoal. Alguma coisa a declarar, Maria? Então, queria também falar que eu estou disponível, caso vocês queiram tirar dúvida, eu vou deixar o meu e-mail. Eu não participei muito porque eu tenho, como vocês viram, uma bebezinha pequena e ao fundo da minha televisão hoje está a galinha pintadinha. Não ia combinar muito com o tema, mas eu estou aqui caso vocês precisem de alguma coisa, tá? Muito obrigada, professores.